Olá, boa noite. Eu tô. Você consegue me ouvir? Tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo? Tá com eco? Tá. Não, tá legal. Tá bastante Ah, bom. então vamos ver. Tomara que fique assim a conexão. Vai ficar, cara. Tem muita energia positiva aqui, cara. Vai ficar muito É legal a isso live. aí. Estamos Tenho atravessando certeza. oceanos aqui. Olha lá, olha o Exatamente, pessoal ligando. ligando aqui, ó. A Ângela É legal, Salles, cara. minha querida. Augusto Bacana, Caniato. bacana. O pessoal chegando junto. Olá, olá. A gente vai deixando aqui um pouquinho para a gente juntar aqui o Isso, pessoal para explicar para esse pessoal que loucura que a isso gente aí. resolveu fazer os dois juntos. Uma coisa bem bacana. Tá um pouquinho cortada a ligação agora. Acho que o Juan perdeu um pouquinho a conexão, mas já vai voltar, pessoal. O Juan já vai voltar. Então, continuando aqui, fazendo o papel que o Juan estava fazendo. A Josi Fissurada, o João Belo, boa noite, jpp.marca, Ângela.Salles, Augusto Caniato, Rafael Maia, 09, Iracema, olá, linda, boa noite, obrigado. Deixa eu colocar aqui o Juan de volta na sala. Deixa eu ver se entrou. Voltando. Aí, voltou. Já tá. Olá, pessoal. Cara, Boa noite para todo mundo que está entrando. Aí tô vendo Iracema, aqui também Iracema, entrando, exatamente. aqui de São Boa Paulo. noite, Augusto. Boa noite. Augusto deve estar com a mamãe também, que você já conheceu, né? Ai, pois é. Pois Muito é. legal. O Muito Baiá bacana. Antonelli nos prestigiando também. Oi, Baiá, direto do Rio de Janeiro. A nossa modelo alegre Modelo do Rio de Janeiro alegre. também, que é a Clarinha, lá do Setac. Jô Ah, que Fissurada, tudo bom, que bem? legal. Muito legal, muito legal. Pessoal, é, a gente está aqui fazendo um pouquinho de tempo para poder aproveitar do convívio de todos vocês e trazer um pouco mais, dar oportunidade a outras pessoas também chegarem. A Baby Yoda, Alejandro, Ah, Baby Yoda muito está bem? aqui, a Wendris, É, de que Nova York, do bacana. Smile Train. Olá, Ienek hello, como Fernandes. estás, Wendris? Ah, Lana, tudo muito bem? bem. Diretamente de Goiânia. Cara, Aqui, que legal. Pietro. Que Tá bonito chegando, isso, vamos viu? chegando, pessoal, que a gente vai tirar dúvidas de vocês. Hoje é um papo, não ensaiamos, então é tudo espontâneo. Ah, eu vou contar essa história, cara. Eu vou contar isso. Então deixa eu fazer a apresentação formal dessa ideia. E aí a gente vai os dois tocando o barco como a gente combinou. Vou Exato. passar para vocês que estão aqui entenderem qual é a ideia de dois malucos que se conversaram e acharam que era muito boa ideia fazer uma loucura juntos. Então, é assim, bem-vindos ao nosso Lipcast, segunda, 9h30. Todas as segundas-feiras, às 9h30, nós fazemos uma reunião aqui, ou com mais pessoas, ou com duas pessoas, ou eventualmente, como eu fiz na semana passada, passando alguma informação sobre informações importantes sobre saúde e fenda labiopalatina. Eu sou Rony Fúrfuro, comigo está Juan de la Plata, e eu não me apresentei ainda, e o Juan de la Plata também não se apresentou, porque nós fizemos questão de nos propor um desafio. E o desafio foi, Juan, a gente nunca se falou, vamos entrar numa live os dois e começar tudo do zero, sem corda, sem rede, no trapézio sem rede? E o trapezista Juan abraçou a ideia e a gente está aqui sem nenhuma preparação. Nós É, não combinamos pauta, nós não combinamos nada, nós temos uma coisa que nos une, que nos faz muito seguros, e eu estou falando em nome do Juan, mas ele vai falar a seguir, que é, nós temos um amor gigante e inesgotável por essa causa, e por isso a gente tem a certeza que só pode correr bem. O nosso encontro é pleno de energia e é por todos vocês fissurados que venham a ouvir esse vídeo em algum momento. Então, sim. começando pelas primeiras honrarias, Juan,
eu quero te dizer que eu admiro imenso o teu trabalho. Eu nunca te disse isso em viva voz. Obrigado. Eu acompanhei desde que me liguei ao projeto Atlas Lipcast, porque eu, sinceramente, não conhecia o teu trabalho até então. Eu comecei a descobrir um mundo novo. Eu achava, a gente tem essa soberba da ignorância, né? A gente acha que já conhece um monte de coisas. E quando eu comecei a vasculhar esse mundo das fissuras, eu descobri coisas incríveis, cara. E você foi uma delas. Descobri que uma pessoa como você, que se dedica por ter o coração fissurado, a fissura não está cá fora, mas está cá dentro. E com esse amor imenso com que você faz as coisas, eu tive a oportunidade de ver muitas das suas intervenções, o carinho com que você fala durante as lives que você participou e que eu assisti muitas delas. Cara, eu queria te dar um grande abraço transatlântico e te dizer que eu sou muito teu fã, cara. Que bom, e eu também sou muito seu fã, né? A gente acabou se conectando no ano passado, né? Durante Fissurados pela Vida, e fomos acompanhando uma live de cá, outra de lá. A gente vinha conversando, mas sempre algum paciente que está em Portugal ou alguém do Brasil que pergunta para ele onde tem atendimento, aí eu troco, aí eu conecto ambos, né? E eu também sou super grato, super feliz de ter recebido. Na verdade, ele me ligou 2 horas antes da live na semana passada, porque ele queria fazer bem espontâneo, mas eu não conseguia fazer, né? Então agora a gente está fazendo aqui esse encontro. Eu também sou super fã de você. Que bom que a gente tem alguém aí em Portugal, onde a gente pode referenciar também, né, pessoas que são entregues aí em ótimas mãos, né? A gente queria que você falasse um pouco mais para quem não conhece do seu serviço, né, da clínica, da questão do ser multiprofissional e toda a sua equipe, o que vocês fazem por aí, e eu acho que vai ser muito legal essa nossa conversa aqui hoje. E eu também quero que você fale sobre esse projeto novo que você está abraçando, que eu acho super importante, porque, no fundo, Juan, fazendo um pouco de spoiler para as pessoas já antes da gente começar, cara, a questão social, o problema social passa por uma base. E quando a gente analisa a sociedade e fazendo uma regra matemática do mínimo denominador comum, o grande problema social transversal a qualquer país chama-se educação. Então, essa educação, por vezes, ela não é a educação cultural da escolaridade, é a educação mesmo, é a ética das pessoas. E a gente sabe que, especialmente no mundo das fendas, muitas vezes as pessoas escorregam um pouquinho na ética, e o spoiler fica por aqui, que é para a gente depois ter tempo para conversar. Então, eu vou me apresentar e quero que tu te apresentes profissionalmente também. Eu sou Rony Furfuro, sou médico dentista, sou coordenador de uma consulta multidisciplinar, que é a consulta Atlas Lipcast, que tem 2 ramos, 2 braços, um ramo no Brasil e um ramo em Portugal. Nós fazemos consultas multidisciplinares completamente por pura generosidade, com um grupo de profissionais que se dispõem a prestar esse tipo de assistência. Não são consultas terapêuticas, são consultas de informação e de orientação. E é óbvio que graças a pessoas como o Juan, com esse coração fissurado gigante que não lhe cabe dentro do peito, que nós contamos para poder fazer essa rede de tecelagem, esse net weaving, em que toda a gente trabalha por toda a gente. E assim nós conseguimos ajudar pessoas no Brasil, em Portugal. Eventualmente vamos continuar com esse projeto mais longe. O nosso objetivo é abraçar todo mundo de língua oficial portuguesa. E o nosso trabalho é um trabalho multidisciplinar, como a gente já falou, e como é impossível não o ser quando se trata de reabilitar fendas labiopalatinas. O meu papel dentro da equipe é de coordenador, consequentemente eu acabo por ocupar um papel que passa um pouco por todas as disciplinas, por isso eu não sou o dentista que as pessoas habituaram a conhecer, não é? Que trata os dentes, que vê a boca. Eu trato as pessoas de uma forma muito mais holística, porque eu tenho a responsabilidade dentro da equipe de direcionar e encaminhar cada uma das pessoas. Tá? E isso a gente faz numa abordagem também multilocalizada, porque o Brasil e Portugal têm diferenças que os unem, como o oceano que nos une, não nos separa, muito pelo contrário. Uma das diferenças gigantescas que nos une é exatamente o fato de nós termos aqui em Portugal dimensões
de um país pequeno com uma população de 10 milhões de habitantes. Ele não chega à população de São Paulo sequer, né? Nem do Rio, quanto mais. E Portugal tem 89 mil quilômetros quadrados e o Brasil tem 980 mil quilômetros quadrados. Essas diferenças fazem com que a população de 200 e tal milhões que há no Brasil tenha a possibilidade de gerar centros de tratamento formais, estruturais. Aqui em Portugal nós temos um núcleo de tratamento e esse núcleo tem que ser deslocalizado. Então eu trato os meus pacientes do país inteiro, de norte a sul do país. E isso é uma experiência que é importante porque eu disse que essas diferenças nos uniam e agora eu vou justificar isso. O Brasil é grande demais. Mesmo com todas as estruturas, mesmo com todos os centrinhos, com todos os hospitais que existem, os Meninos Jesus e todos os outros, que eu eventualmente, obviamente, não vou conseguir me lembrar de todos, mesmo assim, o Brasil é tão grande e as distâncias são tão gigantes que é preciso que haja essa capacidade de atuar deslocalizado, esticar os nossos braços um pouco mais para abraçar todas essas pessoas. Portanto, eu sou o tio Rony, que é como as pessoas me conhecem e é como eu gosto. Eu sou já um provecto jovem, portanto, mas uma eterna criança. E eu agora queria que tu te apresentasses, porque a tua trajetória é linda, cara. Smile Train, eu não vou... Forever. Eu quero que tu fales de ti um pouquinho para a nossa audiência. Sim, e como você está falando, o Brasil é um país continental, né, de dimensões, são vários países dentro de um país, né, são várias línguas, várias culturas, várias tradições, né? E aqui eu estou vendo várias pessoas do Brasil inteiro. Tanta gente aqui, deixa eu falar um oi para o pessoal que está nos prestigiando aqui. Vamos. A gente tem aqui... Eu tô acenando para todo mundo aqui. Aí tá? Aqui não dá para a gente fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas eu vou dar um oi aqui para a Você cuida de uma coisa, eu cuido de outra. Jacirema Centinho de Profis, lá de Joinville. Tem a Anne, que a gente já falou, o João Lira também, lá de Manaus, nosso embaixador, o Angelo, que está ¿cómo se llama? En Curazao también. Mucho gusto que estés aqui. Augusto Caniato. Quem mais que a gente está vendo aqui? Angel. Que mais? Deixa eu ver aqui. Cris Bermudez, também o Yarley, nosso extraordinário lá do Centrinho de Bauru, também nosso embaixador. Olá, Geraldo. Olha a Shirley também aqui. Um monte de gente legal. Olha o Luiz também lá do Sul. Muito bom. Eu não conheço o Yarley, também nunca falei com ele, mas já vi tanta coisa. Ele é um fenômeno, esse rapaz. Ele é incrível. E a mãe dele também é uma família incrível. E eles realmente são grandes embaixadores da causa também, grandes ativistas. Muito legal. Tomás também do Sul, né? Ele estava compartilhando aqui lá de Grande do Sul, Igrejinha. Um abração. O pessoal da Ansiedade do Brasil entrou. Esse mês eu vou começar a falar também de Setembro Amarelo, né? Vocês já viram que eu publiquei hoje, depois acompanho e vou vir várias lives aí sobre o tema. E a gente sabe que o apoio psicológico também para os pacientes fissurados, né? E para qualquer pessoa hoje é muito importante, né? E, bom, depois dos ois, né? Obrigado. Eu vou falar um pouquinho de mim, né? Na verdade, eu comecei, vamos dizer, minha trajetória profissional. Acho que muita gente não sabe, mas eu comecei trabalhando em banco. No banco eu era concursado, e depois eu fiz faculdade de administração, mas orientada para a parte de marketing. Aí eu entrei na Johnson Johnson, na parte medical, de medical devices, de diagnósticos. Tem pessoal aqui, a Angelita está aqui também. E eu trabalhava na Ética, um dos de sutura, que todo cirurgião conhece, né? Depois eu passei para a WeCare, a parte de tratamento avançado de feridas. Aí a gente fiquei um tempo lá, depois passei para ser gerente de marketing da regional de alguns países da América Latina, aí já cuidando de uns 9 países, né? E depois eu passei para outras empresas de tratamentos de feridas, mais ou menos passei uns 12, 13 anos só com esse trabalho, né? A gente também tem uma outra causa minha do coração, né? A gente fala de feridas que são abertas, fissuras que são abertas, e a gente quer sempre fechar e fazer com que elas se conectem, né? Então a gente tem várias aí doenças. Opa! Cortou um pouquinho aqui, nós já vamos recuperar o Juan. Caiu? Voltou? Me avisa. Já voltou.
Você estava falando que tinha que fechar as suturas fecharem aí as feridas abertas. Sim, é verdade. E aí a gente tem feridas da alma também, né? Assim como nas fissuras, nas feridas, né? E eu acho que hoje eu consigo juntar aí essa experiência de todos esses anos, tentando ajudar, apoiar, né? E empoderar essas pessoas, né? E dando visibilidade para as causas sociais, né? Principalmente das comunidades vulneráveis. Muito Estamos legal. ouvindo? Tá tudo bem aí? Estamos ouvindo. Legal. Pode continuar. E, bom, e aí, tô vendo aqui o Chiriboga, também lá de Nova York. Hello, how are you? Rich? Olá, gente. Então, e aí a ideia é a gente conversar hoje um pouco, né? Focar aqui na fissura, tem vários assuntos que a gente pode falar, né? Quantos anos na Smile Train? É que tu começaste a trabalhar com 2 ou 3 anos, não é? Porque com esse teu currículo aí, com a tua idade, a tua mãe deixou de sair de casa aos 2 anos. Pois é. Eu só pareço novinho, mas já passei dos 40. Então... E não era para denunciar, fica quieto que eu não vou entregar a minha idade. Porque fez tudo isso, né? A pessoa já começou trabalhando com quantos anos? Enfim. Muito bom, muito bom. Exatamente. Na causa da fissura lábio-palatina, eu já estou desde... Na verdade, eu conheço já há um tempo, desde 2013, né? Já tive contato com a Mariane, a gente trabalhou junto, né, um tempo, e depois então ela me chamou, me convidou para embarcar nessa jornada do sorriso, né, na parte de captação de recursos, eventos, depois acabei ficando, né, e acabamos aí construindo muitas coisas aqui no Brasil e depois na América Latina também. Que bacana, cara, que legal. Uma das coisas que me chama muito a atenção, que eu acho que podia ser o nosso primeiro tema de conversa, é que eu trabalho com fenda labiopalatina também há muitos anos. E uma das coisas que me chamava a atenção no princípio do trabalho das fendas era as pessoas chegarem, quando vinham as primeiras consultas, fossem grávidas, fossem sem estar grávidas, já com a criança no colo, ou o próprio fissurado, e dizer assim... Eu não sabia nada sobre fenda palatina, eu nem nunca tinha ouvido falar nisso. E de repente me caiu essa história no colo. Sim. Cara, mas isso já há quase 20 anos, Juan. E de repente, há coisa de 10 anos, nós começamos a fazer um encontro, nós fazemos aqui em Portugal um colóquio, que é um encontro de profissionais para pais e fissurados. Como se fosse um congresso em que os profissionais apresentam temas diversos. Eu monto um esquema de assuntos para as pessoas terem informação diretamente da fonte. Tá? E eu comecei isso por quê? Porque eu achava absurdo as pessoas dizerem que nunca tinham ouvido falar. Já existia internet, sabe? O problema da internet é que é muito capciosa, porque tanto oferece a coisa muito boa, quanto oferece o risco muito grande. Aí, cara, esse processo foi acumulando e eu pensei assim, não, mas com a criação dos colóquios, a gente consegue melhorar. Mas o fato, Juan, é que ano após ano eu continuo a ouvir a mesma coisa. Em 2021, eu ouvi a mesma coisa de pessoas que entraram no Atlas Ipcast e disseram assim, eu fiquei grávida, soube que vou ter um filho, eu não sei nada, eu nunca ouvi falar desse assunto, eu estou apavorado e não sei o quê. Cara, eu te pergunto o seguinte, como é que é possível que a gente esteja a trabalhar tanto, há tanto tempo, e procurando levar essa informação, e a informação não chega? Né? No século XXI, no terceiro milênio, no milênio da informação acessível, como é que é possível existir esse aquário tão fechado? Qual que é a tua percepção disso, cara? Como você falou, a gente acaba vendo muitos relatos, né, de que a mãe acabou descobrindo na hora do parto, né? Ou por não ter feito pré-natal, ou por, enfim. E aí, como é uma causa que ainda não é muito divulgada, né? Até porque eu acho que, no fundo, é como se fosse um ciclo, né? Porque a gente sabe que no Brasil, né, no mundo, no Brasil, 650 bebês que nascem com a fissura labiopalatina. Né? Portugal tem alguma outra estatística? 1 para 700? A gente tem essa
estatística aproximada. Uhum. E aqui também é 1 para 650, 1 para 700, de acordo com quem fabrica um pouco a informação, Uhum. Esse dado varia, mas varia muito pouco. Uhum. 1 para 650, 1 para 700, Sim, cara, é muito mais frequente do que as pessoas imaginam. Sim, então esse que é o grande problema, né? Porque se na verdade a gente tem mais ou menos aí no mundo umas 540 bebês nascendo diariamente com a fissura, e eu acho que, como a gente não vê na rua, porque até muitas vezes por conta do bullying, por conta do, enfim, de as mães não mostrarem o rosto das crianças, a gente não vê esses bebês na rua, né? Porque se uma mãe sai, aí tem uma experiência ruim, né? Tá num ônibus, tá sentado em algum lugar, aí chega alguém e começa a perguntar, mas o que ele tem? E as pessoas acabam se fechando, né? Tendo vergonha, quando que seria, o melhor seria que todo mundo soubesse que isso não é nada que não seja tratável, que é possível, é demorada a jornada, é demorada, pode demorar uns É uma maratona. anos, é uma maratona, mas é possível a reabilitação completa com profissionais, uma equipe multidisciplinar, né? Existe todo um acompanhamento, né, em vários segmentos, né, psicológico, emocional, ortodontia, dentista, as cirurgias, né? E é necessário também esperar o crescimento, né, do osso, a fala, nutrição, enfim. É um grande processo, mas tem cura, não é contagioso. Digo assim, tem os motivos genéticos, claro, né? Mas os motivos multifatoriais predominam ainda, né, nesses fatores genéticos. Então, de 1 a cada 650 é uma chance grande que qualquer pessoa possa ter, né? Sendo genético ou não, né? Ainda mais no mundo que a gente vive com tantas intervenções, né? São agrotóxicos, outras, né, alguns medicamentos que às vezes a mãe não sabe que está esperando o bebê, né, e toma algum... O efeito teratogênico. Né, que tem esse efeito, a falta de ácido fólico, e aí a gente não tem o fechamento ali da calota craniana no momento certo, e aí a gente tem aí a mais recorrente fissura crâniofacial, que é a fissura lábio-palatina. Exatamente. É isso que o Juan está falando, pessoal, é muito importante que fique bem marcado aqui. Das malformações congênitas da face da espécie humana, a mais frequente, a número 1, é a fenda lábio-palatina. Okay? E exatamente, acontece nas primeiras semanas de gestação. Okay? Então, o que acontece é que a nossa face nós começamos com uma célula, né? Que duas e divide-se. Então, no momento em que começa a formação da face, a face é formada por blocos, aquilo que o Juan estava a explicar. É como se fosse montar uma pessoa com peças de Lego, aquelas pecinhas de encaixar. E se essas peças não ficarem próximas o suficiente, elas não se encaixam. E a dinâmica desse processo implica com várias coisas. Ela pode ser, como o Juan falou, teratogênica, ou seja, por efeitos de medicamentos, pode ser sistêmica por outras razões, por alguma deficiência nutricional da mãe que perca momentos importantes do desenvolvimento. E esse momento, ele é decisivo. Quando determinada coisa tem que acontecer, é naquele momento. Porque nós, seres humanos, nós somos um conjunto de peças que se formam, que se montam a partir de um livro de instruções, que na linguagem dos médicos é chamado de DNA. Então, quando esse DNA vem com alguma falhazinha na página, ou faltou uma página, ou a impressão não ficou bem clara naquela página, deu um erro, o cara que monta lá começa a ler, não entende, monta mais ou menos. Aí acontecem as malformações congênitas. Então é muito importante que vocês percebam isso. Por quê? Porque não é contagioso, não é uma doença, ninguém está doente com fenda lábio-palatina, é uma malformação congênita, é uma condição. E as pessoas, para reabilitar-se, a única coisa que tem é que recorrer aos centros que são preparados, que são vocacionados com pessoas que se prepararam para fazer isso, e depois contar com essa organização que vai ter uma base fundamental na família. A família é parte integrante da equipe e provavelmente a parte mais importante da equipe, porque é daí que vem todo esse processo que o Juan estava falando, e agora eu vou já abrir o spoiler então, que a gente queria falar com vocês sobre o problema do bullying. O problema do bullying é absolutamente demarcador no processo dessas pessoas que são portadoras de fenda lábio-palatina. E, inclusive, para que vocês tenham essa informação também nas vossas mentes,
muitas pessoas que não pertencem hoje ao mundo da fenda labiopalatina são fissurados e não sabem. Ok? Muitas pessoas são fissuradas, têm fenda do palato e não sabem. Tem uma úvula bífida e nunca importou com isso, nem faz ideia do que isso é. Uma úvula bífida não é nada de especial, pode não provocar rigorosamente nenhum efeito. A pessoa vai viver e conviver a vida toda sem ter qualquer informação. Aquela parte do céu da boca lá atrás que se mexe, tem uma parte mais saliente, que algumas pessoas chamam campainha, outras chamam sininho. Essa é a úvula. E às vezes essa úvula parece que ela está amassada no meio, como se ela tivesse assim, sabe aquele corte que aparece no pêssego? O pêssego está inteiro, mas ele tem uma partezinha que parece que foi rachada, mas ficou fechada, não é? A úvula acontece a mesma coisa. Quando isso ocorre com a úvula, é uma fenda palatina. Esse paciente não fala mal, esse paciente não tem problemas de deglutição, esse paciente não tem problemas de estética, esse paciente não tem nenhum problema. Simplesmente ele é portador de uma fenda palatina e não sabe. E se não houver a eventualidade dessa situação ser diagnosticada, significa que este paciente aconteceu o quê? Ele pegou uma manifestação menor de um problema que é eventualmente transmissível geneticamente. E se esse problema for transmissível geneticamente, nós entramos no campo das probabilidades. E a probabilidade de um filho seu ter uma fenda igual a dele existe. Mas ter uma fenda mais invasiva e mais que se manifeste mais agressiva do que a dele também existe. E de repente o que acontece, Juan, eu perdi a conta, eu deixei de contar de quantos meninos chegaram para mim com uma fenda. Foi essa semana outro caso. Chegaram para mim com uma fenda e eu começo a olhar para os pais, começo a ver uma endognatia, começo a ver uma ressonância, ouvir uma ressonância de voz diferente, e eu avalio a criança, analiso a criança e depois digo aos pais, dá licença que o analise também, que o examine também. E quando vou ver, estamos presentes. E acabando de perguntar, tem algum caso na família? Não, nunca houve nenhum. Não, é a senhora mesmo, é o senhor mesmo. Então, são inúmeros os casos que não estão diagnosticados. E é muito importante que as pessoas tenham essa noção. E essa manifestação pode mudar os números, pode mudar muita coisa e poderia mudar a história desse jogo. Okay? Por isso, o bullying, a estrutura familiar é importantíssimo para que essas pessoas, quando acontece de ter um problema que elas não identificam, que é muito mais frequente do que a fenda labiopalatina, mas que todo mundo conheceu alguém, pelo menos uma vez, um fanhoso. Um fanhoso. Ah, aquele fulano é fanhoso. Ah, ele fala pelo nariz. É uma fenda palatina eventualmente não diagnosticada. E aí começa a festa do bullying, né, Juan? E uma das coisas também é que eu não sei como é que é em Portugal, mas aqui a gente ainda não tem o teste compulsório do toque ali. Da palpação do palato. Que seria muito importante também para... Deveria ser obrigatório, né? Assim como o rastreio neonatal auditivo. Sim, porque a gente sabe também que muitas vezes ela está oculta, né? Ela pode estar, a fissura está lá e a gente está coberto o palato, mas ali não... Pela gengiva. Né? E eu conheço pessoas que passaram anos, 50 anos, sem mal saber que tinha uma fissura, né? Exatamente. Pessoal, essa análise, assim, Juan, sabe uma coisa, cara? Eu agora falar isso contigo, me surgiu aqui uma luz. Sabe a história das mulheres palparem a mama para tentar perceber o rastreio do cancro da mama? Sim, sim. Cara, não está instituído o rastreio da fenda labiopalatina neonatal como está o rastreio auditivo. Mas essa palpação todo mundo pode fazer. Eu vou explicar porque, de repente, essa notícia pode espalhar e fica tão fácil, cara. As placas do céu da boca são placas ósseas. E todas as vezes que as placas do céu da boca se unem corretamente, elas formam um processo, uma protuberância, tá? Que é, em linguagem médica, uma apófise. Então, as duas placas se fundem e formam uma espécie de uma pontinha virada para a garganta. Então, se nós enfiarmos o dedo no céu da boca e formos acompanhando aquela sutura do meio, aquela linha, aquela preguinha que nós temos no meio da boca, quando chega lá no fundo, nós temos que encontrar uma pontinha de osso.
Porque se essa pontinha de osso não estiver pontinha, estiver um V, ela estiver um recesso, ok? Nós estamos perante um sinal patognomônico de fenda palatina. É necessário um diagnóstico complementar que confirme essa situação. Juan, uma coisa, cara, eu instituí que o dia 30 de setembro é o dia da atitude. Eu quero te fazer um convite agora, online, para tu pensares nisso. Cara, vamos começar no dia da atitude esse ano, no dia 30 de setembro, fazer uma campanha como fizeram para o câncer da mama, para o câncer de mama das mulheres, que elas façam a palpação, que todas as pessoas comecem a fazer a própria palpação e que nos comuniquem se ficarem em dúvida. Sim, adorei. Vamos bolar uma campanha disso? Vamos. Eu acho que era uma coisa muito legal, cara. É verdade. Vamos pensar em alguma coisa aí, sim. Gostei da ideia. Fica prometido, pessoal. Eu e o Juan, agora a gente não se separa mais, a gente vai pensar nisso com muito carinho e vamos fazer uma campanha organizada para isso. Exato. A palpação da fenda lábio-palatina. Aí, muito bom. Boas ideias, ó, tá vendo? Eu não te falei que ia ser legal, cara? A gente entrar aqui com a cara e a coragem. Exatamente. E aí a gente começou a falar de bullying, né? E eu queria entender sobre o Lipe, né? Sobre o coelhinho, esse mascote. De onde veio essa ideia do... Porque a gente sabe, né? A gente combate muito o termo leporino, né? Até o próprio nome, as pessoas não sabem nem como chama, né? Acabam falando, fissura lábio-palatina, não sei. O lábio leporino? Sei. Aquilo sei, aí, exatamente. A gente tem vídeos educativos mostrando, né? Esse nome vem aí léporos, né? Da lebre, né? Da lebre. Ter bem marcadamente. É normal eles terem uma aberturazinha. Ter essa abertura, né? E isso vem de muitos anos, assim como anos atrás, quando eu era menor, era normal, era aceitável chamar uma criança de autista de mongoloide, o que hoje é impossível. Né? A gente não... É a trissomia 21, cara. O retardo mental, que era chamado, né? Da trissomia 21, era mongoloide, por causa da expressão da Mongólia que as pessoas têm. É duplamente invasivo, né, cara? É que associa as coisas de uma forma errada e ainda por cima detona com a imagem de todo um povo, de toda uma cultura. Exatamente. E na fissura, né, no leporino, é o que veio, né? Vem se arrastando ainda por muito tempo. É a mesma coisa que eu falar orelhas de burro, ou pernas de galinha. Orelhas de elefante. Estás a ver o tio Rony quando era na escola, não estás? Não. O tio Rony era orelhinha era o Dumbo, Só que eu era o Dumbo de vez em quando, porque na maior parte do tempo o coelhinho era eu, ou o ratão. Porque os meus dois dentes desse tamanho eram lá na frente, cara. E eu ainda por cima era o fundo de garrafa, porque os meus óculos eram de vidro na altura. Sim. Então eu era o protótipo do bullying, entendeu? Eu era o alvo preferencial do bullying. Eu sofri bullying por causa disso, exatamente. Tá? Era orelhas de Dumbo, era o Mônica, me chamavam de Mônica, por causa do personagem do Maurício de Souza, do desenho em quadrinhos. Era ratão, era coelho, tudo isso. Só que a questão aqui, Juan, é a péssima onda, e eu até dou esse benefício da dúvida de que nós estamos em evolução e culturalmente vamos melhorando as coisas com o tempo. Sim. Mas o fato é que essa mania de associar coisas dos animais a coisas ruins que nós temos, qualquer coisa que não seja boa, como se essas coisas fossem características miscíveis. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, nem é respeitoso para a pessoa, para o indivíduo, que não é o animal, e não tem nada de mal com o animal, mas o animal também não tem aquela característica por intenção ou por determinação. Então não faz sentido o lábio leporino. Lábio é de gente. O lábio de coelho é de coelho. E a figura do Lipe foi exatamente baseada no seguinte, cara. Nós, na altura que começamos esse trabalho, nós tínhamos a ideia, eu tive a ideia de criar um blog, nós tínhamos a ideia de fazer alguma coisa que associasse, que ligasse as pessoas, e eu tentei fazer, não por determinação de qualquer relação humano-animal, mas por uma situação de identificação do problema, porque os animais são tão respeitosos quanto nós. E aquilo que eu queria era passar a imagem, porque
Ah, o que, que nós vamos fazer? Vai ser a mascote? Vai ser um ursinho. Não, o que, que o ursinho tem que ver com a nossa causa? Nada com o que a gente faz, nada. Ah, então vamos fazer um cachorrinho de peluche. Não, um cachorrinho de peluche, qual é o sentido? O animal que era mais relativo a nós era exatamente o Lip Rabbit. E é uma imagem absolutamente pura, inocente, que não tem a ver com leporino, até porque o Lip é um coelho, não é uma lebre. Entendeu? A ideia foi dessa questão de o Lip pode nos representar, porque eu não sou fissurado, mas o Lip é. Sim. Entendeu? Verdade. E o pessoal está comentando aqui, a Jacirema, aqui, com a Rebeca, mãe do Gabriel, que o termo popular, né, realmente é uma luta, né? A gente está mudando uma cultura, mudando o nome, e a gente imagina que as novas gerações, né, já vão crescer ouvindo a forma correta. Com essa nova ideia. Mas os profissionais de saúde precisam falar da forma correta, a forma técnica, né? É uma responsabilidade. Ou se ela falar erroneamente falado, como conhecido popularmente, de forma errada, lábio leporino, é uma forma de explicar e educar, né? Porque, como você falou no começo, a educação é fundamental em todos os sentidos, principalmente a educação profissional, né? E a educação dos pacientes da comunidade, né? É muito legal. Essa responsabilidade dos profissionais é muito séria, Juan. Nós não podemos permitir a nós próprios profissionais uma atitude displicente. Nós temos responsabilidade. Que um paciente ou que uma mãe chegue no seu consultório e diga para ti: o meu filho nasceu com lábio leporino, isso não é de passares uma descompostura nessa mãe, não tem nada a ver com isso, porque seria bullying. Isso seria bullying outra vez. Agora, o profissional não se pode dar ao desplante de fazer essa mesma lisura, tratar da coisa com essa mesma leviandade. Porque, como tu disseste muito bem, as coisas vão acontecendo e os pais têm que ter essa sensação, esse sentimento de abraço, de inclusão, dessas pessoas sentirem que são tratados com normalidade. A Camila, a nossa fissurada pela vida, ela me ensinou uma vez uma coisa que ela disse, que a coisa que ela mais deseja é que um dia, quando uma mãe estiver passeando o seu filho com uma fenda labial antes da cirurgia e que alguém veja, que não faça uma cara de susto, mas que chegue e diga assim: olha, o seu filho tem uma fenda do lábio, então quando é que é a cirurgia? Mãe, vai correr bem, vai ficar tudo bem. Que é normal, é uma coisa normal, né? E esse acho que é o desejo de quem está dentro dessa causa, né? E quer se ver representado, né? Com tantas pessoas que a gente tem também dentro da comunidade que tem uma representatividade, né? Que levam uma vida como qualquer outra pessoa, produtiva, saudável. E eu acho que não só falando dos profissionais de saúde, mas também dos profissionais no geral. Né? A gente vê várias pessoas, professores, né? A gente sabe que muito da educação vem lá de pequeno, né? Lá de trás. E quantas pessoas eu já ouvi, né, que nasceram com fissura, que a professora falou para ela que ela jamais ia ser uma cantora, que ela jamais poderia ser alguma coisa, ou criar alguma crença limitante, né? E depois a gente vê aquela criança, né, se tornando um adulto e cantando muito bem, obrigado, né? Então, às vezes a gente fala uma palavra que você possa falar para uma criança, isso fica registrado para sempre. Pode determinar. E pode determinar o comportamento dela, né, de inferioridade, de baixa autoestima. Exatamente. O medo que os pais têm da integração e da inclusão dos filhos é um medo que é perfeitamente compreensível. E isso leva a que muitas vezes haja esse comportamento arredio, esse comportamento de retirada social. Sim. E a grande questão, e é um dos embates que nós estamos falando aqui, é exatamente isso, nós precisamos sair do aquário. E uma das coisas mais lindas que eu vi acontecer em relação à fenda não tem nada a ver com o teu trabalho, não tem nada a ver com o meu trabalho. A coisa que eu mais admirei, que mais me trouxe alegria no meu coração, foi ver um grupo de fissurados partir para cima da situação e vir para o campo de batalha, fissurados pela vida. Cara, que lindo. Só de falar nisso, cara, eu já fico com os pelos aqui completamente em pé.
os Fissurados pela Vida fizeram uma coisa absolutamente fantástica, porque eles têm uma legitimidade Sim. que, por mais que nós queiramos, a gente nunca vai conseguir chegar aí. A gente vai dizer para as pessoas, como profissionais, por exemplo, a gente pode dizer tudo que a gente quiser que seja importante para orientar, mas aquele sentimento, aquele fiozinho de gelo espetado no coração, cara, essa só quem está lá. E a sabe? família, né? Quem passou por essa. E a família, exatamente. Porque foi lá Então, no hospital, foi no tudo. centro várias vezes, foi toda uma vida de luta, porque não é fácil, Isso. de frustrações. Então, tudo esse, né, toda essa história aí acumulada, né, só realmente quem passa por aquilo que vai ter a propriedade. E eu acho que por isso que a gente tem aí vários embaixadores que eu chamo de honorários ou autoridades na causa, porque são pessoas que viveram aquilo e ninguém melhor do que elas vão ter autoridade para falar como que é ser um fissurado, né? Como que é nascer, como que é passar, como eu posso ajudar outras pessoas que passaram por várias dúvidas. Nós temos várias redes de mães, né? Aqui no Brasil, na América Latina, algumas também, né? Onde uma ampara a outra, até por conta dessa questão do choque, né? Porque a pessoa descobriu, ela vai no Google, ela começa a procurar e vê um grupo, entra desesperada, porque a informação ainda não está chegando como deveria, né? Como se tratasse de algo normal, né? Exatamente. E uma coisa, eu vou cometer uma inconfidência sem pedir licença, mas eu me sinto tão em casa com essa pessoa que não tem, nem quero saber. Ela depois me puxa as orelhas se não quiser. Uma das pessoas que ajuda o trabalho do Atlas Lipcast, da parte das consultas multidisciplinares, que a gente cria grupos para fazer essas consultas, está aqui presente na nossa live. Boa noite, senhora doutora Iracema. Então, querida Iracema, ela está pertinho de mim. A Iracema está pertinho dela. Cara, mais importante do que aquilo que as pessoas falam é aquilo que as pessoas fazem, tá? E o projeto que a gente tem de inclusão, de integração, passa exatamente. Pessoal chegar. Nossa superação vem sempre mais forte do que as dificuldades informáticas. Sim, com certeza. Boa noite, pessoal que está entrando. Olha a Fernanda, Sotelo, minha querida. Que bom. Sejam bem-vindos de volta. Bem-vindos de volta. Tivemos problemas técnicos. Qual foi a parte Estamos falando aqui sobre fissura labiopalatina. Oi? Qual foi a última parte que você conseguiu pegar da conversa? Bom, agora eu já nem lembro, porque eu fiquei falando com o pessoal que estava aqui para ver se você voltava. Mas a gente parou. Aqui. Eu também fiquei conversando, porque a sensação que dava aqui é que estava passando o pessoal com os coraçõezinhos ainda e com mensagens. Sim. Mas eles foram avisando que estava travando, Pois é. Mas enfim, eu não sei se a gente consegue recuperar depois, eu vou ver se a gente consegue de algum jeito ficar lá nos stories, porque acho que fica ainda um tempo, né? Depois a gente publica, mas senão a gente fica com essa daqui. Acho que vai começando a dar o horário da noite, vão várias lives acontecendo e também vai fazendo quebra, né? Pode ser que sim. Iracema, nós estávamos a falar de ti, Iracema. Tu és o tripé da prova verdadeira, da verdadeira acepção da inclusão na fenda labiopalatina. Uma fissurada, fonoaudióloga. Não foi só o teu, não. E ainda por cima, é mãe de uma criança fissurada. Isso é tudo. Isso é a verdadeira inclusão. E o orgulho que você tem disso. É muito legal. Só quem conhece e participa, né, conhece a rotina do centro, principalmente lá no Menino Jesus, né? No Menino Jesus. O que a gente vê é o tratamento, né, o carinho de toda a equipe. E é um trabalho incrível, muito bom poder estar aqui. Felizmente eu estou pertinho, né, do HC, né, aqui também do Menino Jesus. A gente tem Guarulhos também, que fica perto daqui de onde eu moro. Um pouquinho mais longe a gente tem ali em Campinas, né, a Sobrapar, e lá pro interiorzão aí o grande centrinho. Exatamente. Ô Juan, como é que é atualmente o cenário em termos de atendimento no Brasil, com as dimensões que a gente já referiu aqui? Como é que as pessoas, por exemplo, quando estão fora do eixo de grandes centros... Eu, por exemplo, recebi um pedido de ajuda
de uma menina que está no interior do Maranhão. E ela fica a uma distância equidistante de São Luís e de Teresina. Uma distância mais ou Sim. menos igual. Mais longe, né, cara? Longe, porque o Brasil é Sim. grande, tudo é longe. Então, Na verdade, assim, como é que é a realidade de cobertura hoje fora dos grandes centros? o que acontece? No Brasil, a gente tem uma lei que obriga, né, o governo a, quando você não tem qualquer tipo de tratamento, principalmente especializado na sua UBS mais próxima, ou no serviço, né, nos equipamentos de saúde, de onde aquela pessoa mora, por um direito de lei, é assegurado pela lei que exista um transporte público que vá levar aquela pessoa até o lugar mais próximo, né? Então, claro que algumas vezes acontece de um centro mais próximo fisicamente estar em um outro estado, né? Mas Certo. aí a gente tem que observar também a regulação do SUS, que é o Sistema Único de Saúde aqui no Brasil, que faz Uhum. esse encaminhamento pelos convênios que existem entre prefeituras, as universidades, né? Então, tudo isso, principalmente o assistente social responsável é a pessoa que pode dar uma maior orientação, né, encaminhar cada caso em cada centro, né? Hoje Uhum. existem 40 centros espalhados por 23 estados, né? Estamos para receber aí um novo centro em breve, até o final do ano, deve ter mais um centro no Brasil, em praticamente todas as capitais, né? E algumas vezes acontece no interior, por exemplo, em São Luís existe o centrinho de Imperatriz, tem o centrinho de São Luís, né? A E Imperatriz Teresina também tem tem um centrinho outro, já. Imperatriz tem outro, por exemplo, Recife, né? Tem um centro que é o IMIP, mas também lá para o fundão tem o IBM, que está em Petrolina. Então existem também outros, né? A gente tem também o Sobral, enfim, e por aí vai. Uhum. Mas a ideia é que a gente consiga atender, né, do mais próximo possível, né? Durante a pandemia, acabou se descobrindo, né, essa forma de se conectar às pessoas, principalmente, A né, pela telemedicina. telemedicina. Uhum. Então, foi uma coisa que não tem mais volta, a gente consegue Isso. falar com o paciente, né, onde ele está. Então, por exemplo, Uhum. fonoterapia, psicologia, ou até mesmo ortodontia, ou consultas, começaram a ser feitas, né, foi observado, então, pacientes que não tinham muita adesão ao tratamento justamente por conta dessa distância, passaram a ter, né, uma grande evolução, porque estavam ali conversando, né, simplesmente no WhatsApp, enfim, era possível de fazer trocas, né, com vídeo, né, ou mesmo Uhum. orientações necessárias. Então, claro que muitas vezes é necessário realmente estar lá, estar no centro, mas isso ajudou bastante a não ter descontinuidade, né, nos tratamentos. Exatamente. Aqui, só fazer aqui duas observações. O pessoal que teve dificuldade com a live, não foi aí que houve a dificuldade, foi global. Nós ficamos sem a conexão, retomamos a conexão há pouco, ninguém perdeu nada, porque todo mundo ficou desligado. Portanto, estamos continuando exatamente onde vocês passaram. E aqui o Augusto Caniato tá dizendo que há um canal do Alô Mãe, que é responsável por esse encaminhamento de qualquer especialidade diagnosticada antes ou no pós-parto. Isso é muito legal. Sim. Isso é um trabalho que está incluído no SUS, né? Aqui em São Paulo, a Prefeitura de São Paulo tem essa referenciação, então cada, né, município tem a sua forma de atuar, mas como aqui a gente tem uma megalópole, né, então É se megalópole aí mesmo. vocês têm 10 milhões, a gente está pensando em Grande São Paulo, Osasco, 25, né, milhões, pelo menos. Exatamente. Mas aqui para a Prefeitura de São Paulo, a Alô Mãe é um serviço onde as mães ligam, não só para esse tipo Claro, claro. de necessidade, mas para os outros, né, onde é feita a referenciação direto para o hospital no Jesus, né, só que lá realmente é infantil, um hospital infantil, é a referência da Prefeitura. E a gente, em São Paulo, existe também o HC, né, que tem junto aí com a HAC, né, com o Centrinho de Bauru, no Dr. Nivaldo, Dr. Cristiano Tonello e toda a equipe multidisciplinar, que é uma outra opção, né, aqui também para pacientes aí mais, né, enfim, adultos, que De precisem recuperação de sequelas, né? isso também, Uhum. exatamente. Nós temos alguns elementos da nossa rede de conexão exatamente aí no Brasil que estão ligadas para além da Iracema, não é? Também estão ligadas que está ao Menino Jesus,
mas nós temos pessoas aí que colaboram conosco, que estão ligadas a outros hospitais, nomeadamente o caso do Hospital do Hack em Bauru. Nós temos algumas pessoas que nos apoiam também, que ajudam a criar essa rede de tecelões. E essa questão, Juan, da telemedicina, da prática clínica através da telinha do computador, é como você falou, isso é um passo que a humanidade foi forçada e que não vai voltar atrás. Isso foi uma aquisição, isso não foi uma sequela, isso foi uma aquisição. E é preciso que a gente tire o melhor partido disso. E exatamente para que a gente possa levar cada vez mais longe tanta informação quanto possível, mas também prover as pessoas de algum cuidado, porque um dos aspectos essenciais do tratamento é exatamente as pessoas saberem, serem guiadas, saberem o que é que elas têm que fazer, quando é que tem que fazer aquilo que tem que fazer, sabe? E isso é muito importante. E é esse o conceito da consulta multidisciplinar, exatamente para proporcionar às pessoas essas informações. Há coisas que as pessoas, mesmo tendo acesso à internet, vão levar muito tempo a filtrar a informação, organizar a informação e recolher a informação certa. E nós temos isso tudo dentro de um guia, dentro de um atlas preparado para as pessoas poderem exatamente ter essa sequência. Então, essa vertente do processo de informação através da internet, da telemedicina, é uma coisa que faz com que tudo fique mais fácil. E está aqui um comentário muito importante, que é verdade, e é muito importante a gente lembrar de falar sobre essa estrutura que fez uma diferença enorme no atendimento de muitas famílias e que deu suporte a muitas famílias, que é a Rede Profis. Está aqui a Jacirema Campos Bentes. De fato, a Rede Profis fez um trabalho absolutamente incansável também de levar esse efeito de espalhamento do processo terapêutico para todo lado, pelo Brasil afora, não é, Juan? É isso aí, a Jacirema. Temos aqui a Vanessa, aqui da Luz do Seu Sorriso também, lá próximo ali do centro do Centrinho de Joinville, né? A Rede Profis está aí. De Joinville, que legal. Joinville, é parceira também da Smile Train, tem um centrinho, né? Lá da prefeitura. E que seria lá em Santa Catarina, o parceiro, né, da Smile Train. E, bom, e aí tem, né, Caífe lá no Curitiba, no Sul também a gente tem um Lajeado que eu vi também que tem pessoal lá a Fissur também, não é? A Fissur não é nosso. Não? Não. Tá, mas também fazem esse trabalho lá mas tem, sim. E eu conheci também aqui, através dos Fissurados pela Vida, o trabalho muito bonito do José Ferreira, Dr. José Ferreira, será isso? Da Associação Beija-Flor? É isso? Sim, não é? Exatamente. O Hospital Beija-Flor é uma associação que está sendo construído um hospital com apoio da Smile Train, né? Então, ele tem uma equipe aí também multidisciplinar, tem o professor Assis, tem o fissurado também do grupo, Fissurados pela Vida, que é o Albert, né? Faz parte, Eline, enfim, uma grande equipe lá também. Esse que é o primeiro hospital da Smile Train no mundo, né? Um grande investimento de alto impacto para o Ceará, onde a gente sabe que existe uma fila muito grande de adultos, né, ainda, e que não tem, né, não tiveram tratamento, não tiveram essa oportunidade, né, enfim. Então, esse é um grande investimento de alto impacto social para mudar a vida dessas pessoas nessa região, né, que é praticamente maior que muitos países daí da Europa, né, o Ceará. Isso, exatamente. Com várias diferenças, com várias desigualdades, né? Então, a gente está apostando para que o ano que vem, até o segundo semestre, esteja pronto mais uma obra desse hospital. Que lindo, cara. Que lindo. A complementaridade dessas estruturas, Juan, eu acho que o nosso papel dentro da internet, e foi um pouco isso que norteou a concepção do Atlas Lipcast, é fazer essa estrutura no mundo virtual, sabe? É a construção de um grande centro de informação que permita ir a todo lado. O grande barato de construir um hospital desse é que vocês vão
ajudarem muitas pessoas, vão ajudar um sem número de sequelados, de fissurados que vão nascer e vão fazer uma estrutura. Mas aquele hospital, ele não é móvel. Ele não vai conseguir chegar ao interior de Moçambique. Ele não vai conseguir chegar lá em Dili, em Timor-Leste, sabe? E o tratamento é essencial. Agora, as pessoas precisam pelo menos saber onde é que devem ir. É preciso que alguém lhes diga, olha, aqui, vá aqui porque está mais perto de você, vá ali, vá entrar naquela equipe. E quando eu falei sobre isso, quando eu comecei a trabalhar esse aspecto do Atlas, me perguntaram assim, Rony, você deve estar doido. Mas por que doido? Isso é um projeto que tem toda a lógica. Não, porque você tem que entender, cara, que existem protocolos diferentes e você vai falar para pessoas que estão num protocolo e para outras que estão no outro protocolo. Cara, mas eu não vou falar de protocolo, velho. O meu trabalho não é falar de protocolo, porque não existe um protocolo perfeito. Todos os protocolos têm coisas boas e têm coisas menos boas. Todos os protocolos têm muitos sucessos e alguns insucessos. Não é meu papel julgar protocolos, nem eu quero entrar em searas de protocolos. O que eu quero é orientar as pessoas. E eu conheço os protocolos. Eu não preciso... Eu tenho a minha escolha de protocolo, mas eu conheço os outros protocolos. Então, se uma pessoa está, por exemplo, em Imperatriz e é seguido pela equipe de Imperatriz, qual o protocolo de lá? Se em algum momento ela tiver uma dúvida e quiser me perguntar, eu vou perguntar, aonde é que você se trata? Eu trato em Imperatriz. Então, o protocolo que vocês adotam lá é esse. Então, para essas situações, vocês devem proceder assim, assim, assado. Então, é importante essa noção de separação de águas, que um projeto como o Atlas Ipcast não é um projeto de clubes, não é um projeto de paixões de clubes. A paixão é uma só. A paixão é a paixão pela fenda labiopalatina reabilitada, por sorrisos abertos e sem aberturas. Isso é importante. E, como diz a Iraceme muito bem, que a informação chegue em todos os 4 cantos do mundo. Isso, para nós, é fundamental, porque depois, quando a informação chegar, as pessoas que precisam vão procurar o hospital da Smile Train no Ceará, vão procurar o Centrinho em Bauru, vão procurar o centro de tratamento do Centrinho em Joinville, vão procurar todos os lugares onde isso esteja. E as pessoas sabendo onde ir e o que procurar, sentem-se seguras. E aí nós vamos estabilizar o coração dos pais, o coração dos fissurados, dar a eles aquela tranquilidade, aquela paz que, eventualmente, as atitudes menos pensadas de alguma brincadeira de mau gosto pode ter trazido e ter deixado aquela marca, aquela feridinha aberta no coração de um fissurado, que já tem fissura no lábio, não precisa de uma fissura no coração. Com certeza. Sabe as palavras, doutor. Eu estou vendo aqui as perguntas. Não sei, doutor, aqui é Rony, tá? Rony. Rony, o Augusto está fazendo uma pergunta aqui, falando sobre os protocolos. Se você acha que a padronização de alguns métodos não facilitaria a conscientização no geral e se facilitariam o tratamento em terceiros. Então, Augusto, o que acontece é o seguinte: os protocolos, eles são derivados de processos de estudos, de pesquisa, tá? E pesquisa é um assunto muito sério. Os pesquisadores têm o livre-arbítrio de identificação profissional com essa ou aquela filosofia de trabalho. Cara, e é humanamente impossível você tentar fazer com que haja um consenso universal sobre determinadas coisas, porque até as realidades culturais podem interferir nesses processos. Então, o que eu poderia te dar como resposta, Augusto, é que mais importante do que encontrar essa unidade sobre terapêuticas ou sobre protocolo é encontrar uma unidade de respeito mútuo. Porque assim como existem... Essa tua pergunta, eu poderia fazer uma metáfora aqui, tá? O que tu, no fundo, estás a dizer, Augusto, é que seria mais fácil se todo mundo acreditasse em Deus e não houvesse outras religiões. Cara, não dá. A ciência não é como a crença, tá? Mas a ciência tem essa característica de multiplicidade, de identificação. E aí é impossível, porque as pessoas que se formam, elas formam-se dentro de uma escola.
E essa escola adota uma determinada linha de pensamento. O pensamento científico segue determinadas linhas. E fazer com que haja essa integração, essa unificação, é virtualmente impossível. Então, aquilo que nós podemos fazer seria muito bonito, mas extremamente utópico, se houvesse um protocolo perfeito. Aí sim, Augusto, se houvesse um protocolo que nunca falhasse, que tivesse 100% de sucesso, meu amigo, eu era o primeiro a levantar a lança do Dom Quixote e ir contra os moinhos todos para brigar por esse protocolo. Agora, não existe, cara. Eu sou profissional, sou um cientista, sou uma pessoa da ciência e eu posso te garantir que de todos os protocolos que eu conheço, e não são poucos, tá? Eu sou uma pessoa muito curiosa. Algumas pessoas gostam de se dizer estudiosas, eu sou curioso mesmo. Eu, para além de estudar, eu sou curioso, eu vou à procura. E eu conheço muitos protocolos. Não os conheço todos, como é óbvio, mas conheço muitos. E não há, de nenhum dos protocolos que eu conheça, um protocolo 100% eficaz. Todos têm sucessos e todos têm alguns casos que não conseguiram resolver. Pelas idiosincrasias do caso e pela variância que existe, Augusto, é muito difícil parametrizar isso. Seria fantástico, eventualmente, essa concepção, mas ela é virtualmente utópica. Tá? E as utopias, o que é que tem? As utopias são coisas que a gente, então, deve pôr de lado, afinal, isso é utópico, não vale nada. Não, cara. Utopia é essencial para a vida. É a utopia que nos faz andar. É nós acreditarmos que vamos chegar a algum lugar, mesmo que não seja possível, a gente não desiste de lutar para chegar lá. Tá? Eu tenho casos de fissuras que eu tratei que foram um desafio permanente do começo ao fim. Isso tu quer saber se eu tenho só sucessos? Não. Eu também tenho insucessos. E eu lutei por esses pacientes toda uma vida e consegui o resultado melhor possível. Mas não faria diferente por uma razão muito simples, é que eu não tenho a certeza de que mudando o protocolo eu iria conseguir um resultado melhor. Então, aquilo que eu fiz foi não desistir nunca do meu paciente, lutar até a exaustão e continuar a lutar. E isso, Augusto, é um jogo que não acaba, porque mesmo nos casos em que eu não tive o sucesso que eu desejaria, eu quero te dizer uma coisa, a ciência muda todos os dias. A ciência está evoluindo todos os dias. E daqui a pouco, trabalhos como o da Daniela Bueno, que faz um trabalho maravilhoso com as células-tronco, de descobertas de coisas fantásticas, vão mudar a história da medicina. E nessa altura, provavelmente, alguns dos meus insucessos vão se tornar sucessos. E sabe por quê, cara? Porque eu não desisti deles. Porque eu não os larguei, porque eu não baixei os braços, cara. Eu ontem ouvi uma frase que eu já usei essa frase assim nas últimas 24 horas uma dezena de vezes, tá? E eu vou repeti-la aqui, cara. Tu sabes, Juan, por que é que os índios fazem a dança da chuva e por que é que chove com a dança da chuva? Não, me conta. Pois é, cara. Os índios fazem a dança da chuva e realmente chove, não é? E tu podes tentar encontrar todas as explicações científicas que tu quiseres para esse ato. Não é? É uma cultura, é a força do pensamento, é o aquecimento, é o levantar da poeira do chão, é o que tu quiseres. Na verdade, Juan, a dança da chuva, o que ela faz é o seguinte, cara, eles dançam até chover. Por isso é que sempre chove com a dança da chuva. Porque eles não param de dançar enquanto não chover. Eles não desistem, eles não largam o osso. E eu não largo o osso, meu velho. Cada paciente que entra na minha vida é um filho que eu adoto e eu não os largo, cara. Entendeu? E o acompanhamento dos meus pacientes, mesmo reabilitados, eu tenho acompanhamento de pacientes ao longo de anos. Tá? Já começa a ser medida com uns e zeros esse acompanhamento. Porque acaba se virando uma família, né? Em todos os centros que a gente vai, aquela criança chegou lá bebê e tá lá com os 18 anos ainda vai fazer a ortognática e passou por... e vira uma família, né? Então a gente vai só trazendo, agregando, né, pessoas novas a essa grande família, né? E essa questão da resiliência, né? Do acreditar até acontecer, eu acho que é isso, a gente precisa ter
muito forte, né? Acreditar em nós mesmos também, né? E só assim que a gente consegue ter resultados reais, né? Também Exatamente. compartilho a sua Olha ideia. que bonito que a Iracema está falando aqui, que é muito importante. Os médicos não podem nunca acreditar que só uma prática vai conduzir a algum lugar. Iracema, Sim. maravilha o teu comentário, é isso mesmo. A gente, para além de estudar, tem que ter a noção de que, por vezes, é preciso voltar, fazer uma Uhum. autoavaliação. Olha, vou citar Gabriel o Pensador. Para quem sabe olhar para trás, nenhuma rua é sem saída. É a questão da humanização, né? Então, acho que isso é a chave do melhor tratamento, né? Será Você, que a gente você se conseguiu satisfazer a acolhido. curiosidade do Augusto, Juan? Acho que sim, ele agradeceu aqui. E a É? Ariane também, eles estão aqui agradecendo. Legal, bacana, fico feliz. Tá agradecendo aqui, ó. Pessoas como você, Iracema, as Danes, o Juan e tantos profissionais são pontos que, independentemente do sucesso, mudam para melhor qualquer experiência de vida. Vocês enchem de alegria. E é um prazer E para nós também. é verdade. Obrigado. E eu costumo chamar os Sim, meus meninos de pequenos heróis. Portanto, eu tenho um sentimento de gratidão enorme por poder, por eles me darem a oportunidade de fazer parte da história deles. sim, é Isso para mim é verdade. muito. Porque a gente sabe que o quão grato que a gente sai, né, de um dia que a gente está lá, que a gente vai visitar um hospital, conhecer várias histórias, né? E tão bonito ver o impacto que todo esse trabalho que tem por trás, né, transforma a vida não só dos nossos pequenos grandes heróis, mas das mães, dos pais, das avós, das famílias que está Famílias. ali cuidando, que está indo, que leva no centro, que tem aquela resiliência de continuar o tratamento, porque sabe que cada dia é uma luta para que a reabilitação venha, né, no futuro e que essa pessoa possa ser inserida na sociedade. Muito bem. Cara, ô Juan, eu tô pleno, cara. Eu acho que a gente Eu conseguiu também, fazer estou uma coisa adorando. linda, cara. A gente vai ter que fazer mais, além do nosso Vamos, desafio aí para o dia 30 de setembro. Vamos vamos, lançar esse vamos desafio lançar aí. esse desafio. Vamos lançar esse desafio. A palpação, vamos tentar criar. Quem sabe a gente consegue movimentar isso aí, cara, para isso ser instituído no rastreio neonatal obrigatório, fazer parte Sim, do teste do pezinho, o rastreio auditivo e a palpação do palato dessas crianças. É essencial, porque às vezes, até com palatos completamente abertos de sequências de Pierre-Robin, uhum. os pais ficaram dias, semanas sem diagnóstico. Sim, Pelo amor de sim, Deus, isso não sim, pode acontecer mais no século XXI. sim. E eu É. assumo essa responsabilidade e tu assumes junto comigo. Vamos Com fazer a certeza. campanha? Vamos lá, vamos juntar forças aí. Nós estamos nos comprometendo em público aqui, cara. Agora Exatamente, vai nós ficar vamos ficar com a gravado e batata quente na repercutido. mão. Quem quiser nos ajudar, entre em contato. Já Isso. existem algumas iniciativas aí pelo Brasil, né? Não vou Uhum. lembrar quais agora de onde, mas é muito importante. É uma Isso causa muito mesmo. importante. Isso mesmo. Hashtag teste de palato. É Palpação isso aí. palatina. É isso mesmo. Muito legal. Muito E, bom, cara, muito bom. eu quero te agradecer muito. Uma Eu também. gratidão, assim, Eterna, com gigante certeza. por você existir, por você fazer aquilo que você Igualmente. faz, por dedicar a tua vida da forma como tu dedicas a essa causa, que é uma coisa tão linda. Um rapaz Sim. jovem que podia estar interessado em outras coisas, com outros Uhum. focos na vida, e tem esse coração gigante de se dedicar a Uhum. uma causa tão bonita como essa dos Sim, nossos fissurados. Eu tenho muito orgulho de com ti, certeza. tenho muito orgulho no trabalho Obrigado. que tu fizeste. E, cara, Igualmente. vou ficar mais feliz ainda de saber que a gente vai fazer um trabalho juntos, porque Sim. a verdade é o seguinte: é, quem quer ir muito rápido vai sozinho, mas quem quer ir longe tem que fazer uma grande família, cara. E a É família verdade. lá, Atlas Lipcast, está assim para ti, ó, de braços Ah, abertos para te obrigado. E nós aqui receber, no cara. Brasil também, Costurados pela Vida, com certeza, e muitas redes de apoio aí que já conhecem o seu trabalho, que admiram também, né? É impossível não gostar, não curtir, né? E os meus parabéns por toda essa luta aí do outro lado do oceano, mas isso pela nossa língua, né? Vamos juntar o pessoal da Angola, também tem o pessoal da Angola, de Isso Moçambique, mesmo, isso isso, mesmo. para a gente chegar aí nos 3 continentes. Vai ser legal, sim.
Juan, né? vamos Obrigado, deixar o pessoal gratidão. descansar, cara. Isso aí, Pessoal, boa muito noite. obrigado Vamos a tentar todos recuperar a vocês. primeira parte e Isso. vamos. Aí a gente publica. Uma gratidão enorme a todos que estiveram aqui, que participaram. Pessoal, é por vocês e é com vocês que faz todo o sentido, tá? Com certeza. E se Bem, tiverem dúvidas, podem mandar para a gente, né? Perguntas que às vezes lembraram depois. Fiquem à vontade, a gente vai responder. Se quiserem, podem mandar para atlaslipcast@atlaslipcast.com. Facinho. Perfeito. Assim, tá? E eu faço chegar ao Juan e a gente distribui isso tudo e nós vamos trabalhar nisso tudo. Vai conseguir salvar agora, hein? Nos vemos em Portugal. Nos vemos em Portugal, com certeza. Nos vemos. Eu quero visitar, quando eu for visitar aí a minha família do sul da Espanha, né? Da Costa do Sol, Armia. E quando eu for, eu preciso ir para Portugal, porque eu não conheço ainda Portugal. Tenho amigos. És um homem aí, morto, se não apareceres aqui. Com certeza. Vou te buscar lá na Espanha. Tá? Juan, muito obrigado. Bem-aja, obrigado. Parabéns, obrigado. Gratidão. Valeu. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.